e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quero que você repita comigo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora eu quero que você abra lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 30. Está um pouco antes de Efésios. A partir do 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Diga amém. Amém. Agora eu quero que você passe sua Bíblia e deixe aberto no capítulo 9, e nós vamos ler ele mais para frente. Então, queridos, eu quero nesta tarde falar sobre eleição incondicional. Mas antes de aprendermos sobre a eleição incondicional, eu quero que você possa aprender a respeito da inabilidade total do homem. O que a Bíblia diz, a teologia nos mostra sobre a inabilidade total. Inabilidade total é um estudo que diz que o homem, ele por si só, é impossível chegar à salvação. Eu me lembro de um jovem rico que chega até Jesus e pede para ser salvo, para ter a vida eterna. Jesus fala: vai e vende tudo que tens, depois vem e me segue. E o jovem, por ser cheio de riquezas, deixou Jesus e foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Então chega para ele um dos discípulos, chamado Pedro, e fala assim: então, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus diz: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a inabilidade total diz que para o homem sozinho se salvar é impossível. Eu quero que você pense que ninguém que recebeu a salvação ora: Deus, muito obrigado porque eu me salvei, muito obrigado porque eu me justifiquei, o Senhor me justificou porque eu fui até você. Ninguém ora assim para Deus. Todo mundo ora: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me trouxe até você. Porém, existem duas linhas teológicas. Uma fala que uma pessoa, ao ouvir a pregação, ela pode dizer ou sim ou não para Deus. Uma pessoa que, ao ouvir o Evangelho, ela pode se abrir para o Evangelho e se voltar para Deus, ou ela pode rejeitar. É uma linha teológica. Ou a segunda linha que diz a respeito da eleição. O que diz a eleição? A eleição diz que Deus, de antemão, já nos predestinou, já nos deu um predestino à salvação, ao céu. Então Deus, por sua infinita bondade, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Quando estão entendendo, diga amém. Então eu quero explicar para vocês a respeito disso. Então a Bíblia diz a respeito do pecado o seguinte. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que os que estão no mundo não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que fala que se a gente se tornar amigo do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum sequer que busque a Deus, não há um sequer que faça o bem, não há um que busque, não há um que entenda. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. A Bíblia diz várias coisas. Ela diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então eu quero que você pare para pensar comigo. Será que um homem tão pecador pode aceitar a Deus?
pode buscar a Deus, sendo que a própria Bíblia diz, não há um que busque a Deus, não há um que entenda, não há um que busque. Eu quero que você entenda que o homem ele é totalmente mau. O homem ele é totalmente caído. Eu e você somos descendentes de Adão. Eu e você viemos do homem. Ou alguém acredita que veio do macaco aqui? Então, por cada um aqui vir da descendência de Adão, cada um de nós herdamos o pecado. Então, cada um de nós somos predestinados, nós somos destinados ao inferno. Cada um de nós, por si só, já tem uma maldade e uma inclinação para pecar. Cada um de nós nasceu com a raiz adâmica, o pecado já nasce dentro de nós. Então, para isso se manifestou o segundo Adão, para tirar de nós a condenação do pecado. Mas todos nós já nascemos caídos. Então, eu quero que você entenda que você não tem como ter o livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio, ele nasce comprometido. Ah, então eu posso escolher a Deus sim ou não. Eu escolho o Evangelho ou eu rejeito. Eu digo que não. Porque Deus, a única responsabilidade e exclusivamente da salvação pertence a Deus. O homem não tem parte na salvação. Ah, eu vou ser salvo porque eu escolhi Deus. Eu digo para você que você por si mesmo nunca iria ser salvo. Você por você mesmo nunca iria se salvar. Por causa do quê? Da inclinação. Diga inclinação. Inclinação. Então a natureza do homem ela é má. A natureza do homem ela é caída. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos caídos. Diga caído. Segundo, nós somos culpados. A Bíblia diz que todos são indesculpáveis perante Deus, pelo que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então todo mundo é indesculpável. Todo mundo merece o inferno, todo mundo é pecador, ninguém merece ser salvo, ninguém merece a graça de Deus, ninguém merece o sangue de Jesus, somos todos pecadores e somos todos caídos. Então somos todos culpados, diga culpado. Terceiro, o homem ele é totalmente depravado. Diga depravado. Então essa depravação ela diz respeito à totalidade e não à profundidade. O homem ele é depravado em todos os níveis da sua área. Na área do pensamento, na área das suas atitudes e na área da sua omissão. A Bíblia diz que nós seremos julgados até pelos nossos pecados de omissão. Se eu conheço o bem, sem fazer o bem e não faço, até ali eu estou pecando. Se eu estou pensando mal, até aqui eu estou pecando. E quando eu estou pecando nas minhas atitudes, eu estou pecando. Então a Bíblia diz que eu vou ser julgado por tudo. Até pelas palavras que eu falei, que eu nem me lembro mais. Então pensa você, uma pessoa que é bonzinha, no mínimo comete 3 pecados por dia. Ao longo de um mês, ela vai cometer 90 pecados. Ao longo de um ano, mais de 1000 pecados. Ao longo de 30 anos, mais de 30.000 pecados. E eu quero dizer para você, aí você vai diante de Deus, diante de um Deus tão justo, e você acha que Ele vai te salvar, você tendo 30.000 crimes diante dele. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado é perante Deus como um crime. A Bíblia diz que aquele que odeia o irmão é como um assassino. A Bíblia diz que aquele que pensa com a mente e deseja uma mulher já é um adúltero. Então você acha que Deus vai levar para o céu um adúltero? Um Deus tão justo, e um Deus tão justo, um Deus tão santo? Pense comigo. Sendo que só apenas um pecado pode me levar para o inferno. Então é impossível o homem ser salvo. Diga comigo, é impossível o homem ser salvo. E eu quero que a gente entenda algo a respeito da eleição. Quero que você leia esse texto comigo. Romanos 9, a partir do 11. Porque não tendo eles ainda nascido, Romanos 9, 11, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que está escrito na tua Bíblia? Mas por aquele que, diga, vou falar de novo, vocês estão dormindo, gente? Vamos parar com esse sono aí. Vou ler de novo. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem do que corre, mas de Deus que se compadece. 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Até aqui. Eu quero que você preste atenção em algo. A Bíblia deixa bem claro a respeito da eleição. Está na Bíblia ou não está? Então a Bíblia fala aqui de dois irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que os bebês ainda não havia nem nascido e Deus já havia escolhido a Jacó. Para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não pelas obras, mas por aquele que chama. Então quero que você entenda algo. Jesus ele fala para os fariseus: vós não podeis vir a mim, vocês não conseguem ouvir a minha voz, porque tem por pai ao diabo. Ao mesmo tempo que Jesus vira para os discípulos, vira para Israel e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite é: vinde a mim. Ao mesmo tempo que ele fala vinde, ele mesmo diz: vocês só podem vir a mim se o Pai vos mandar. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Então você percebe que Deus é quem nos chama. Então nós só podemos ir até Deus se Ele nos chamar. Por quê? Por causa da nossa inclinação. A nossa carne sempre vai se inclinar para o mal. Então Deus vem e muda a nossa inclinação, muda a nossa natureza, e nós passamos a nos inclinar para as coisas de Deus. Eu quero que você pare para pensar. Deus ele ama o mundo inteiro e quer salvar o mundo inteiro. Mas o homem, ele não quer ser salvo. O homem, ele não quer ir para o céu. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você imagine a Deus. Chega aqui diante de todo mundo aqui e fala assim: ei, você quer abandonar o mundo hoje? Você quer abandonar o pecado? Você quer abandonar a prostituição, a bebedice, a sua vida que você quer levar? Você quer abandonar? Muita gente vai falar: não quero, eu gosto daquilo. Então seria a injustiça da parte de Deus mudar o seu coração, sendo que você não quer ser mudado? Começa a entender? Então Deus, Ele nos chamou e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então eu quero que você pare para pensar. Se Deus Ele escolheu pessoas antes da fundação do mundo, mas não foi pelas obras. Deus não te chamou porque Ele previu que você seria bom. Deus ele não te escolheu previndo que você aceitaria Jesus Cristo. Porque senão a fé seria a causa e não a consequência. Eu quero te dizer que a fé, Deus não te escolheu porque você teria fé, mas você tem fé porque Ele te escolheu. Eu quero te dizer que a cruz ela faz sentido na tua vida, não foi porque Deus previu que você creria na cruz, mas foi porque Ele te escolheu. Por isso a cruz faz sentido na tua vida. Então foi porque Ele te escolheu, você está aqui hoje. Porque Ele te escolheu, o mundo não faz mais sentido para você. Porque Ele te escolheu, a sua inclinação ela começa a abandonar o mundo e começa a se voltar para Deus. Eu quero que você pare para pensar. Quantas vezes na célula ou no culto é ministrada a mesma palavra, a palavra da fé, a palavra da Bíblia, no mesmo culto. E algumas pessoas são tocadas e outras não. Eu quero que você pare para pensar por que algumas pessoas elas vão até o encontro, são tocadas, são transformadas, voltam, querem Deus, e outras simplesmente rejeitam o encontro, rejeitam Deus e vai para o mundo. Por quê? Por causa do propósito de Deus segundo a eleição. Então a Bíblia diz que Deus ele nos chamou, a esses que Ele chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou. Nós acabamos de ler isso lá em Romanos 8. Vou ler de novo para vocês, no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diga aleluia. Aleluia. Então eu quero que você pare para pensar. Se Deus ele te predestinou, antes da fundação do mundo, Ele
te escolheu para ser salvo, para que você morasse com Ele. Ele te chamou antes de você nascer, não por causa das suas obras, mas pela graça dele. E Ele te justificou na cruz do Calvário. Eu quero que você pare para pensar. Jesus, Ele morreu na cruz. Mas hoje eu estava lendo lá em Isaías 53, que Jesus na cruz do Calvário, Ele levou o pecado de muitos. A Bíblia diz que Ele levou o pecado de muitos, para justificar muitos. Mas a Bíblia não diz a todos. Eu quero dizer que Jesus, Ele morreu foi por você, para te salvar, para te justificar. Por quê? Porque Ele te escolheu, porque Ele te elegeu e Ele te predestinou. Então por isso Ele morreu por você, por isso o sangue dele justifica você. É uma expiação pelo teu sangue. Então eu quero que você pense, se Deus Ele me escolheu, é possível eu não ser salvo? Quero que você responda. Se Deus Ele me escolheu, é possível eu não ser salvo? É impossível. Então se Deus Ele me escolheu, a Bíblia diz que Ele me glorificou. Eu sou glorificado? Ainda não. Mas Deus, Ele já vê o presente, o passado e o futuro. Ao mesmo tempo que Jesus não havia nem morrido, Ele já havia me escolhido. Depois vem Jesus, se concretiza em carne, morre por mim, morre na cruz e que me justifica. Então Ele já me justificou. Então Ele já me vê lá na glória, Ele já me vê a imagem do seu Filho. E a Bíblia diz, a este também glorificou. Então eu quero que você entenda algo a respeito da eleição. Deus, Ele começa a mudar a tua inclinação, Ele começa a fazer que você se volte para Ele, mas o homem, ele tem a dureza do seu coração. E aí nós temos que entender a graça irresistível de Deus. Então se Deus, Ele te escolheu, se Deus, Ele te chamou, então logo Ele vai quebrar toda a resistência do teu coração. Como Ele fez com o apóstolo Paulo. Paulo, por que me persegues? Quem é, Senhor, que eu persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, dura coisa é você ficar lutando contra os aguilhões que eu tenho colocado. Dura coisa é você tentar fugir. Eu te escolhi, porque você é um vaso escolhido para mim, para tal propósito. Então eu quero que você tenha essa convicção. Se Deus me chamou, logo Ele também me glorificou, logo eu tenho uma certeza da salvação. Eu sou um escolhido. Então não importa o quanto eu tenha lutado contra Deus, não importa o quanto eu tenha pecado, não importa o quanto eu lute contra, Ele me escolheu e eu sou dele, e Ele vai quebrar toda a resistência do meu coração, Ele vai mudar toda a minha inclinação para o pecado e vai me justificar nele, e vai me eleger nele, e vai me glorificar nele. Por quê? Porque Ele me escolheu. Diga amém. Amém. E aí a Bíblia diz assim, a injustiça da parte de Deus, porque esse tema eleição é um pouco complicado da gente dizer, porque tem gente que não aceita. Dizer que você não entende sobre eleição é uma coisa, agora dizer que ele não é bíblico não tem como você dizer, porque está na Bíblia. Eu li 3 textos para você. Está na Bíblia ou não está, gente? Tá. Então por que as pessoas falam, mas Deus não faz acepção de pessoas? Não, mas Deus, Ele amou o mundo todo. Não, mas Deus, Ele ama o mundo todo, Ele quer que todo mundo se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vou explicar para você. Deus, então a primeira coisa, o homem é caído. Segundo, o homem ele é culpado. E terceiro, ele é depravado. Então Deus por si só, Ele podia olhar para o mundo e falar, não vou salvar ninguém. Ele poderia, não seria injustiça da parte dele, porque nós somos culpados. Mas mesmo assim, Deus, por seu infinito amor, por sua infinita bondade, Ele decidiu salvar a mim e a você. E não cabe a mim e a você falar, poxa, mas por que Deus não salva aquele? Poxa, mas por que Deus não vai salvar aquele? Eu estou muito mais preocupado e feliz em saber que Deus me escolheu, que em meio ao mundo todo Deus me santificou, me justificou e me glorificou, do que preocupado porque Ele não vai salvar aquele ou aquele, se aquele é escolhido ou não. Estou preocupado em saber que eu fui eleito nele, antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo inimigo de Deus, Ele deu a sua vida por mim, a sua graça me atraiu, o seu amor me comprou. Mesmo eu resistindo, Ele me atraiu com cordas de amor e eu não pude dizer não à tua graça. Eu quero dizer para você que não tem como você fugir desse amor. Se você é o escolhido, Ele vai insistir em você até que você se renda à tua graça, à tua misericórdia. Por quê? Porque Ele te escolheu.
mas é porque ele seria missionário. Ah, mas é porque ele seria bom. Ah, mas é porque ele aceitaria Jesus. Não, Deus olhou para a tua cara e falou, ei, eu vou salvar esse cara. Então Deus olhou para mim e para você e falou, eu vou salvar esse camarada. Então eu sou muito mais feliz porque Deus me escolheu, do que preocupado se ele escolhe uns ou outros. Amém? Mas eu quero que você entenda algo. Deus, ele podia não salvar ninguém, mas mesmo assim ele salvou. É a Bíblia prevendo, falando assim, então é injustiça, porque Deus pode me escolher e não escolher aquele. A Bíblia diz, a injustiça da parte de Deus. Aí fala no 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, no 15, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à tua vontade? Que faremos então, varões e irmãos? O que nós podemos fazer? Essa foi a mesma pergunta que os discípulos estavam ouvindo perante o discurso de Pedro. Ele começou, os pecadores estavam ouvindo, e de repente, no meio daquele sermão, o coração deles se quebrantou, havia uma vontade de se remir, de aceitar Jesus, de ser salvo. E aí ele falou, o que faremos então, Pedro? O que faremos, irmãos? E Pedro fala, crê no Senhor Jesus e ser batizado para a remissão dos pecados e serás salvo. Eu quero finalizar dizendo algo a respeito da salvação. A salvação, ela provém única e exclusivamente de quem? De Deus. A Bíblia diz que Deus, ele nos dá a fé e o dom para o arrependimento. A Bíblia diz que a fé e o arrependimento vêm de Deus. Então, se eu me arrependo, por quê? Porque Ele provocou em mim arrependimento. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz que Deus, ele efetua em mim tanto o querer, ele realiza em mim tanto o querer, como o efetuar de todas as coisas. Então, se eu quero Deus, é porque Ele gerou em mim um desejo. E se eu busco a Deus, é porque Ele efetuou através de mim o desejo de buscar Ele. O que faremos então, irmãos? Então, a resposta é, crê em Jesus e tenha fé para arrependimento, porque virá sobre você o dom do Espírito Santo. Eu quero que você comece a se questionar, poxa, será que eu sou um eleito? Poxa, será que Deus me escolheu? Porque se eu sou escolhido, eu não posso fugir da tua vontade. Se eu sou escolhido, eu quero me inclinar para as coisas de Deus, eu quero é Deus. Quando eu ouço essa mensagem, eu quero celebrar a Deus porque Ele me escolheu. Será que eu sou de Deus? A Bíblia diz, há injustiça da parte de Deus, porque Ele escolhe um ou escolhe o outro? De maneira nenhuma. Porque eu compadeço de quem eu quero e tenho misericórdia de quem eu quero. O que fazer então? Clamar pela misericórdia de Deus. O primeiro passo para saber se você é um eleito é quando você tem um coração quebrantado, quando você ouve a respeito da cruz de Jesus. E segundo, você clama pela misericórdia. Quando você entende, poxa, eu não posso me salvar. Eu sou totalmente caído, eu sou depravado, o meu destino é o inferno. E eu preciso de um Salvador que me justifique dos meus pecados. Então você começa a fazer parte desse plano de salvação. Então essa palavra, ela começa a entrar no teu coração, você começa a sentir nojo do seu pecado, e você começa a mudar a natureza. Eu buscava, eu inclinava para o pecado, agora eu quero é Deus. Eu gostava do mundo, mas agora eu quero é Deus, porque Ele me escolheu. Eu sou escolhido, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eu quero que você nessa hora possa fazer isso que eu falei. Compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser. Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então se eu quero saber se eu sou eleito, então eu tenho que clamar pela misericórdia de Deus. Porque se Ele quiser, eu vou chegar até Ele. Porque se Ele me escolher, então eu vou poder ter Ele. Então quando eu sou indiferente a uma mensagem dessa, então quando eu não busco Ele, muito provavelmente eu não sou eleito. Então muitas pessoas ouvem esse tipo de mensagem e são indiferentes a essa mensagem. Assim como muitas outras pessoas poderiam ouvir essa mensagem e nessa hora estar chorando, glorificando a Deus porque Ele salvou. Não importa o seu pecado, não importa o que você faz, eu te escolhi e tu és meu. Com cordas de amor te atraí, com minha misericórdia te comprei. Amém?